Deus, nessa noite, ainda tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Eu convido os santos amados que aqui estão a abrirem a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 5, iremos ler o verso 6, 7 e o 8, amado, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Segundo Samuel, capítulo 5, do verso 6 ao verso de número 8, para a honra, glória, louvor e majestade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim nos diz a inerrante, poderosa e gloriosa palavra de Deus. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, que está é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego e nem coxo entrará nesta casa. Feche teus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso amado Senhor, o Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque tu estás presente, ó Pai, desde o início deste culto em o nosso meio, ó Pai. Te louvamos porque tu és o único, Pai, digno de ser exaltado e engrandecido, ó Pai. Declaramos as tuas maravilhas neste lugar, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, fala aos nossos corações, ó Pai, através da tua palavra, Senhor, que ela encontre um lugar especial em cada vida que aqui veio te adorar nessa noite, ó Pai. É o que nós te louvamos, ó Pai, te suplicamos e já te agradecemos pela primícia da visitação do teu Santo Espírito em o nosso meio, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. Os santos podem tomar assento para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra especial para o meu e para o teu coração nessa noite, amado. O Senhor te trouxe aqui guiado pelo seu Santo Espírito, porque Ele tem uma palavra específica para o teu coração, amado. A palavra de Deus, amado, a inerrante palavra de Deus, a profecia das profecias, ela nos diz que depois que o Senhor cumpriu com uma das promessas que Ele fez ao seu povo, de colocá-lo em uma terra que manava leite e mel, terra essa farta, abençoada, terra essa frutífera, amado. Depois, quando o Senhor sentou aquele povo naquela terra, o Senhor ali usa o último juiz de Israel, por nome de Samuel, para, de uma certa forma, através de Samuel, o Senhor continuar direcionando o seu povo, que até então tinha sido guiado por Josué naquela missão de levar o povo até a terra prometida, amado. Samuel, ele tinha incumbência de trazer da parte de Deus orientação para com aquele povo, de apacentar aquele povo, de levar aquele povo a estar a cada dia diante da presença do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que chega determinado momento em que o povo ele começa a olhar para outras nações, o povo começa a verificar que outras nações elas tinham um rei. E eles começam de uma certa forma a indagar a Samuel, pedindo, solicitando que eles também tivessem um rei, fosse ungido um homem para reinar sobre eles. A palavra de Deus nos diz enfática que Samuel a priori ele ora a Deus, ele coloca diante de Deus esta petição que o povo ali estava fazendo. Deus acalma o coração de Samuel dizendo: Samuel, o povo não te rejeitou, não é a ti que o povo está de uma certa forma desprezando, mas assim o Senhor concede que o rei que aquele povo desejava, ele fosse ali consagrado com todos os critérios que o Senhor ali estabeleceu. O primeiro rei de Israel, ele foi ungido, ou seja, o rei Saul. A priori, a Bíblia vai nos dizer que nos primeiros instantes que aquele rei reinou, o rei Saul, enquanto ele estava obedecendo, seguindo os decretos, seguindo tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, ele estava sendo guiado pelo Senhor, ele estava alcançando prosperidade espiritual e material.
ele estava obtendo êxito no seu ministério, no seu reinado. Mas quando aquele homem, aquele rei por nome de Saul, ele, de uma certa forma, ele tira o seu olhar do Senhor, ele tira o seu coração de diante da presença do Senhor, ele começa a guiar a sua vida em caminhos distantes do Pai. A Bíblia vai nos dizer que ele começa a reinar segundo o seu próprio deleite. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, mais uma vez, ele fala para Samuel, dizendo: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? A Bíblia vai nos dizer, amado, que o Senhor ali visita a casa de um homem humilde chamado Jessé, o belemita. E a Bíblia nos diz que o Senhor diz: olha, Samuel, prepara todos os utensílios, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque de lá, de um dos seus filhos, já tenho me provido de um rei, de alguém que estará reinando, segundo o meu coração. Samuel, a priori, ele teme, mas o Senhor assim indaga, o Senhor assim determina. Samuel vai. A história é muito conhecida por todos nós que estamos aqui. Quando ele chega lá, Samuel, ele chega ali com a missão para consagrar o próximo rei de Israel. Jessé, ele coloca diante de Samuel todos os seus filhos, aqueles pelo qual, segundo o coração de Jessé, seria o rei, seria aquele que o Senhor estava escolhendo. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor ali não tinha escolhido nenhum daqueles. Chega um determinado momento até que o profeta, ele até de uma certa forma, ele se encanta pela estatura, pela formosura de um daqueles filhos de Jessé. Mas o Senhor dos altos céus admoesta de Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não escolho como o homem escolhe, a minha seletiva é diferente. O homem vê por fora, eu contemplo por dentro. Samuel, ainda não é esse. Chega um determinado momento que Samuel olha para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos. Ele disse: não, ainda existe um, este é o menor. E aonde é que ele está? Ele está no campo, apacentando as ovelhas. Porém Samuel, ele disse: olha, eu tenho algo da parte de Deus para te dizer, Jessé, a mesa está pronta, o banquete está lindo, está tudo preparado, porém ninguém vai sentar à mesa enquanto escolhido de Deus não chegar. Deus, nesta noite, ele te diz: se tu tens uma promessa da parte de Deus, guarda no teu coração. Ah, pastor, mas está demorando. Guarda no teu coração, porque Deus tem pressa em cumprir. A Bíblia vai nos dizer que mandaram chamar o menor, aquele que não tinha aparência, aquele que não tinha formosura, aquele que não tinha capacitação humana. Mas quando ele chega diante do profeta dos altos céus, o Senhor brada e diz: é este que eu escolhi, é este que eu separei, é este que eu vou fazer grandes coisas usando a sua vida. E naquele dado momento, aquele menor, aquele que não tinha aparência, aquele que ninguém achava que poderia ser, naquele dado momento ele recebeu uma unção, ele recebeu do alto algo da parte de Deus, e diante de Deus, a partir daquele dado momento, ele já era o rei de Israel. Mas aí você pode me perguntar nesta noite: mas pastor, quando Davi ele foi ungido por Samuel, naquele determinado momento ele já sentou-se no trono? Não. Sabe por quê, amado? Porque toda promessa ela tem seu tempo de espera. Toda promessa passa pelo processo do tempo. Toda promessa, ela muitas das vezes passa por um processo de lapidação, de preparação, de extração. Ei, amado, muitas das vezes Deus te promete algo, Deus disse: eu vou fazer, eu irei executar. Ei, amado, mas Deus permite que a gente venha passar no processo do tempo, e naquele processo do tempo, Deus começa a trabalhar na minha e na tua vida. Deus começa a forjar. Ei, Deus começa a tirar o que não lhe agrada. Deus começa a colocar o que está faltando. E a cada dia, Deus vai trabalhando. Vai chegar um determinado momento que Jeová da glória vai dizer: ela está pronta. Ele está pronto para sentar na cadeira. A Bíblia vai nos dizer, amado,
que Davi, amado, ele teve que enfrentar ursos e leões, ele teve que enfrentar gigantes, ele teve, amado, que lidar consigo mesmo, ele teve que trabalhar, amado, com o seu temperamento, ele teve que trabalhar, amado, com o seu próprio eu. Deus, ele criou situações diversificadas para trabalhar na vida daquele que seria o próximo rei que estaria sentado no trono. A Bíblia vai nos dizer, amado, que Deus, ele coloca homens, ele coloca pessoas ao seu caminho, Deus coloca pessoas para lhe ajudar. Deus se utiliza até do filho daquele que estava reinando ainda por nome de Saul, que tinha um filho por nome de Jonathan. Deus, ele coloca um sentimento puro de amizade, de lealdade de Jonathan para com Davi, e Jonathan, ele pôde ajudar Davi em muitas ocasiões, mas a Bíblia vai dizer que Jonathan, ele acreditava no chamado de Davi, e chega um determinado momento que Davi diz: olha, eu vou fazer uma aliança contigo. Olha, no tempo em que Deus me colocar na cadeira em que eu estiver sentado, eu não irei me esquecer de ti, eu irei usar de benevolência, eu irei usar de misericórdia, eu irei te abençoar também. Este negócio eu estou firmando contigo. Ei, amado, e aquela promessa, aquela aliança foi selada entre aqueles dois homens. Mas para nós chegarmos ao ponto em que nós lemos da palavra de Deus, amado, a Bíblia vai nos dizer que depois de muita luta, depois de muita conquista, depois de muita bravura, Davi, ele começa a conquistar algumas tribos, ele começa a ser aclamado rei por uma parte das tribos, e depois de um determinado momento, as outras tribos que faltavam se encurvaram diante da escolha do Senhor e puderam dizer: não tem outro, verdadeiramente este é o rei que o Senhor escolheu. Nós não entendemos, nós muitas vezes não compreendemos, mas às vezes o agir de Deus, amado, muitas vezes confunde a muitos. A escolha de Deus muitas vezes traz contrariedade à mente de muitos, mas Deus, ele sabe o que faz e sabe quem escolhe, sabe quem capacita. A Bíblia vai nos dizer, amado, que depois de muita luta, depois de muita peleja, está Davi reinando. Mas Davi sabia que a promessa de Deus era muito maior, que tinha muito mais conquista para ele. Então Davi, ele pega os seus valentes, ele pega os seus soldados que ali estavam, e ele conjectura no seu coração tomar posse de Jerusalém. Mas Jerusalém, naquele determinado momento, estava habitada pelos jebuseus, um povo forte, um povo que tinha um exército treinado que nem mesmo o Egito intentou contra eles. Mas Davi disse: comigo está o Todo-Poderoso, comigo está um general de guerra que não perde batalha, comigo está aquele que me fez a promessa. Davi não temia, Davi sabia que a promessa de Deus era na vida dele, ele não recuava 1 milímetro sequer. Davi chega com os seus valentes e diz: olha, nós vamos marchar contra Jerusalém, nós vamos pelejar contra os jebuseus e vamos tomar aquela cidade, vai ser a capital do meu reino. Mas o texto vai nos dizer que quando o rei dos jebuseus, ele ouve falar desse intento de Davi, ele diz o seguinte: olha, quem é Davi para tentar tomar posse desta cidade, esta cidade fortificada? Quem é Davi com aqueles poucos homens para tentar guerrear contra o meu grande exército? E ele diz um adágio pelo qual nós lemos na palavra de Deus nesta noite. Ele diz: olha, diz a Davi que se ele tentar marchar contra Jerusalém, eu nem vou mandar o meu exército batalhar contra ele, só os coxos e os cegos daqui irão colocar Davi para correr. Eita, amado, as palavras têm um peso tremendo, amado. As palavras têm um peso tremendo na minha e na tua vida. Alguém colhe aquela palavra que o rei dos jebuseus disse a respeito de Davi, chega diante de Davi e diz: olha, Davi, sabe o que foi que o rei dos jebuseus disse? Que se tu intentares dominar Jerusalém, ele não vai nem mandar o exército batalhar contra ti, ele vai mandar os coxos e cegos te botar para correr. O texto bíblico vai nos dizer que quando Davi, ele soube daquela afronta, subiu uma ira no seu coração, e ele disse: eu vou tomar Jerusalém.
vai ser a minha capital. Ele disse, Deus já me deu o propósito, Deus já me deu a estratégia, porque Deus, Ele te dá estratégia para vencer as batalhas. Você crê nisso? Deus te dá estratégia para você vencer as piores batalhas da tua vida, aquela que alguém diz, você não tem condição de vencer, você é inferior, você não tem capacidade. Quando tu dobra o teu joelho, Jeová da glória, Ele te dá estratégia, Ele te diz, minha filha, tu vai vencer. Tu vai vencer assim, meu filho, tu vai vencer, tu vai por aqui, tu falas assim, e a vitória já é tua em nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele criou um plano de adentrar pelos indutos de água. Ele disse, olha, tem um local lá que é vulnerável, tem um local lá que dá para a gente adentrar na cidade. Mas Davi disse, olha, eu vou dar uma ordem a vocês, meus soldados, quando nós adentrarmos na cidade, eu quero que vocês matem os jebuseus, mas eles não são a prioridade não. E quem é a prioridade, Davi? Ele disse, a prioridade para morrer, quando nós invadirmos Jerusalém, vai ser os coxos e os cegos, pelo qual a alma de Davi odeia. E Davi disse, eu tenho tanta certeza que eu vou tomar Jerusalém, que eu vou vencer esta peleja, que eu já vou assinar e carimbar com meu anel o primeiro edito. E qual é, Davi? Ele disse, olha, na minha capital, no palácio, no reino, não entrará nem coxo e nem cego entrará nesta casa, nem coxo e nem cego entrará neste lugar. Eles serão postos para fora, eles terão um local de vergonha, um local distante do meu reino. Davi odiava coxo, Davi odiava cego. Aquela palavra flechou o coração de Davi. O texto bíblico vai nos dizer que Davi, ele fez com tudo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele entrou em Jerusalém, ele guerreou contra os jebuseus, ele matou tantos coxos, tantos cegos que lhe chegaram diante dele. Ele tomou aquela cidade fortificada, que nem mesmo o Egito tinha conseguido invadir. Mas como, pastor? Como um pequeno exército vence um grande exército formado? Porque quando o Senhor é contigo, não há exército que se ponha de pé. Porque quando Deus está contigo na peleja, Ele diz, vai, segue, porque eu estou na tua dianteira te dando vitória. Amado, qual é o segredo? É Deus estar contigo. Qual é o segredo? É Deus ser na tua vida. Qual é o segredo? É tu seres amigo de Deus. Qual é o segredo? É Deus achar graça diante de ti. Certa feita, ei amado, foi enviado uns espias para olhar a terra, para ver se aquela terra prometida verdadeiramente era boa. E alguns olharam e disseram, a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem homens valentes. A terra é boa, mas a gente não vai conseguir entrar. Ei amado, mas dois homens por nome de Josué e Caleb disseram, não, aquela terra foi Deus que nos deu, a promessa é nossa, nós iremos entrar. Josué disse, deixa eu falar uma coisa, se o Senhor nos conceder aquela terra, se o Senhor achar graça diante de nós e nos der aquela terra, não tem quem possa nos tirar. Se Deus já determinou na tua vida, está determinado, tu crê? Se Deus já disse que a terra é tua, não tem quem possa dizer algo contrário, porque a terra já é tua. Davi entra, toma posse, mata cego, mata coxo, destrói aquela cidade, mata aquele pelo qual que disse que ele não iria entrar. E agora Davi estabelece o seu trono. Davi agora senta de posse da promessa que Deus tinha lhe feito. Davi agora começa a lembrar-se de todas as vitórias que Deus tinha lhe concedido, de todas as promessas que Deus tinha lhe feito. Davi agora começa a exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. Davi agora começa a dizer, quem sabe o meu Deus é fiel, Ele cumpre com as suas promessas. O meu Deus verdadeiramente me fez sentar no trono e governar sobre todo Israel. Ei, amado,
Mas às vezes Deus nos traz à memória alianças que nós fizemos no passado, palavras que nós proferimos. Ei, amado, às vezes Deus nos traz à memória. E Davi, ele começa a lembrar-se que quando ele ainda não estava no trono, que quando ele ainda estava batalhando para sentar-se naquele trono, teve um homem pelo qual constituiu-se seu amigo, filho de Saul, por nome de Jonatã. E ele prometeu a Jonatã que quando ele sentasse no trono, ele ia usar de misericórdia, de benevolência para com ele ou para com alguém da sua descendência. E Davi, ele ali no capítulo 9, ele começa a lembrar-se. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele agora, ele não só lembra, mas ele agora quer tomar atitude. Ele chama de um servo chamado Ziba e diz: Ziba, vem cá, Ziba. Olha, eu quero saber se ainda existe alguém da família de Saul, da descendência dele, ou seja, da parte de Mefibosete, para que eu possa usar de misericórdia, para que eu possa cumprir com a palavra que eu disse, para que eu possa honrar com um voto, com a aliança que eu fiz com meu amigo Jonatã. Ziba, aquele servo que tinha herdado, que tinha de uma forma errada, usurpado tudo quanto era de Saul. Ele disse: olha, existe ainda alguém, mas de uma certa forma, grande rei, tu não irás poder fazer muita coisa por ele, não. Ainda existe um filho de Jonatã, mas esse está em determinado local, que pelo qual, segundo o teu edito, segundo aquilo que tu decretaste, tu carimbaste com teu anel, tu não poderás ir lá fazer nada por ele. Ele disse: sim, Jonatã teve um filho, e pôs o nome dele de Mefibosete. Mas na campanha de perseguição, das guerras que houve sobre Saul, aquele menino ainda pequeno, ainda uma criança, ele sofreu um acidente. E nesse acidente que ele sofreu, ele ficou aleijado de ambas as pernas. E onde é que agora aquele menino estava? Em Lodebar. Por que em Lodebar? Porque o rei tinha assinado um decreto, quando ele assumiu Jerusalém, que nem coxo e nem cego entraria em Jerusalém. Teria que ficar numa cidade, num local de desprezo, num local de vergonha, aonde eram colocados coxos e cegos, pessoas com deficiência, pessoas com deformidade, jogavam-se em Lodebar, lugar de esquecimento. E muitas das vezes a gente ora e diz: Deus, será que eu estou em Lodebar? Deus, será que tu me esqueceste? Deus, será que eu estou num local de desprezo? Deus, será que nada acontece na minha vida? Não importa onde tu esteja, Deus, Ele te assiste. Não importa onde tu esteja, Deus, Ele te vê e te contempla. O rei olhou e disse: onde é que ele está, Ziba? Ele disse: em Lodebar. E segundo o teu decreto, rei, ele não pode entrar neste palácio, ele não pode ser honrado, ele não pode receber restituição de nada, ele não pode receber honra, ele não pode receber herança, ele tem que morrer em Lodebar. Esse é o desejo do inimigo de nossas almas. Mas o Senhor ainda visita Lodebar para resgatar aqueles que têm promessa. Deus ainda visita lugar de esquecimento para trazer à memória que Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez na tua vida. O rei olhou para Ziba e disse: olha, Ziba, eu sei que eu assinei o edito, eu sei que eu assinei o decreto como rei, mas acima de mim existe um rei dos reis, acima de mim existe um todo-poderoso, acima de mim existe aquele que faz, que opera, que decreta. E ele disse: olha, não importa o que eu disse, não importa o que eu assinei, vai, entra em Lodebar e manda chamar o coxo. Entra em Lodebar e manda chamar aquele que está em esquecimento. Entra em Lodebar e chama aquele que está ali em desprezo. A carruagem entra em Lodebar. A carruagem adentra as ruas de esquecimento, à procura de um coxo
esquecido e desprezado, por nome de Mefibosete. Deus, ele está lembrado de promessa que ele fez a alguém que está aqui nesta noite. Deus está dizendo: eu estou lembrado, eu me lembro daquilo que te prometi. Quando aquela carruagem adentra, eita, os coxos, os cegos, os deformados, esquecidos, começam a se esconder, começa de uma certa forma a temer, porque quando adentrava só era para maltratar, mas agora era para honrar. Bate aquela porta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vai chegar na tua porta. Deus, ele conhece o teu endereço. Deus, ele conhece. Eita, eita, mas será que ele vai chegar lá? Alguém vai ter que assistir aquilo que Deus, ele irá fazer na tua vida. Alguém irá ter que ver com os seus olhos que Deus, ele cumpre com as suas promessas. Alguém bate naquela porta e diz: é aqui que mora Mefibosete. Eita, te prepara, porque vai chegar algo na tua casa. Crê tão somente, vai chegar algo para te alegrar, vai chegar algo para deixar tua alma alegre. Mefibosete tremo, temeroso, ele chega e diz: sou eu. Alguém diz: o rei manda te chamar. O rei, ele quer te ver na presença dele. Mefibosete sobe naquela carruagem em direção ao palácio. Quando ele chega de frente, ele trava. Eu creio que ele começa a dizer: mas eu não posso entrar. Tem um edito, tem uma lei. Mas alguém já disse: olha, o edito já foi desfeito, a lei já foi rasgada, porque Deus quer te honrar na terra. Ele chega diante da presença de Davi. Davi teve que voltar atrás, porque às vezes alguém tem que voltar atrás. Alguém está dizendo que você não vai, mas Jesus está dizendo: é você. Alguém tem dito que você não vai chegar, mas ele está dizendo: você vai. O rei olha para Mefibosete e diz: não temas, Mefibosete, porque a partir de hoje tu vais comer pão na minha mesa, tu vais se banquetear comigo. Mais uma vez ele disse: alguém vai ter que ver o coxo sentado na mesa, alguém vai ter que ver o coxo se servindo na mesa, alguém vai ter que ver a vitória do coxo. Porque quando Deus quer, ele quer, amado. Recebe esta palavra nesta noite. Tu estás servindo a Deus com sinceridade, com verdade, com amor. E Deus vai te honrar na terra dos viventes. Queira Satanás ou não, aquilo que Deus determinou, está determinado. Recebe esta palavra nessa noite, em nome de Jesus.